E o tema da palavra hoje é Pedro, tu me amas? João capítulo 21, verso 1, diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Repita comigo: naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ou seja, o discípulo a quem Jesus amava era João, o próprio João que escreveu o livro.
de João, o Evangelho de João. Quando Jesus ele conversa com Pedro, a Bíblia diz que eles estavam ali no mar de Tiberíades e Jesus ele fala de um tipo de amor para Pedro. Mas que tipo de amor é esse? Porque Jesus ele pergunta para Pedro se Pedro amava. Que tipo de amor Jesus estava falando ali? Outra coisa, nós podemos viver esse amor do qual Jesus cobrou de Pedro? O capítulo 21, ele responde essas questões. Porque o encontro de Jesus com Pedro, ali no mar de Tiberíades, ele dá uma ideia clara do que significa esse amor. Porque eu sei que talvez nós falamos que amamos a Deus, mas isso precisa ser traduzido de uma forma prática. Porque o amor, esse amor do qual Jesus falou, ele não é um amor teórico. Porque qualquer pessoa que você perguntar, ela vai falar que ama Jesus. Poucas pessoas, talvez vão falar que não crê em Deus, ok. Mas até o ímpio pode falar que ama a Deus. E nem sempre esse amor é realmente verdadeiro. Agora, é interessante que, quando Pedro afirmava que amava a Jesus, a resposta de Jesus era, apacenta as minhas ovelhas. Aqui do versículo 1 ao 3, você percebe que Pedro, ali no verso 1, ele fala, eu vou pescar. E aí os outros discípulos, mais 7 discípulos disseram, nós vamos com você. A Bíblia relata o nome de 6 e 2, a Bíblia não fala quem era, mas a palavra diz que Pedro vai e ele arrasta com ele outros discípulos. Mas por que Pedro fez aquilo? Por que Pedro voltou a pescar depois de 3 anos e meio? Por que Pedro volta a pescar? Quando você, talvez, superficialmente vê a atitude de Pedro, parece que foi uma atitude muito carnal. E, de fato, Pedro desobedeceu a Deus quando ele voltou a pescar, e depois eu vou te explicar por quê. Mas, se nós estivéssemos no lugar de Pedro, será que não teríamos feito a mesma coisa? Porque quando Jesus morre na cruz, houve uma decepção. Mas aí depois Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, o que os discípulos pensaram? Agora ninguém vai segurar Jesus. Ele ressuscitou. Se nem a morte conseguiu segurar ele, o reino agora vai ser implantado. Nós vamos ficar livres agora daqueles fariseus. Nós vamos ficar livres agora do Império Romano. Agora ninguém vai nos segurar. E nós somos discípulos, nós estamos perto. E a palavra diz que já era a 3ª vez que Jesus aparecia para eles depois que tinha morrido. Depois da ressurreição. Mas já tinha passado um tempo e nada de extraordinário tinha acontecido. Roma continuava dominando sobre Israel, os fariseus continuavam perseguindo os discípulos, tudo do mesmo jeito. E aí Pedro e os discípulos, decepcionados, disse, vou pescar. A decepção é um grande problema. Quando as pessoas estão decepcionadas, é difícil, não é fácil. Decepcionado, esperava que o reino fosse implantado ali, que ele esperava um reino natural. Isso não aconteceu porque o reino de Jesus é espiritual. Ele começa de cima para baixo, não daqui para lá. E aí, então, eles ficam frustrados e por esse motivo eles vão pescar. Quando a pessoa está frustrada, talvez em algo que deu errado dentro do seu ministério, no reino de Deus, a tendência é voltar para aquilo que ela faz melhor. E no caso de Pedro era pescar. Era o que ele sabia fazer. Ele sabia pescar. Ele era perito nisso. E os outros também, a maioria, talvez, pescadores. Homens simples. E eles, então, voltaram a pescar. Mas aqui em Lucas capítulo 5, versículo 9, até o 11, diz assim, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Aqui agora eu estou voltando 3 anos no tempo. No dia em que Jesus pega emprestado o barco de Pedro, prega e depois manda que eles saiam para alto mar.
e lance as redes. E eles pescam tanto peixe que precisam pedir ajuda. E aí, quando eles conseguem pescar aquela grande quantidade de peixe, porque foi sob uma palavra de Jesus, e Pedro disse para Jesus: olha, nós pescamos a noite inteira, nada aconteceu, não tem peixe aí, não vai dar certo. Mas sobre a sua palavra, estou parafraseando, não tem isso na Bíblia, mas que tem na Bíblia que ele falou: olha, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos, isso está na Bíblia. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Mas o que ele estava dizendo é: olha, eu sou experiente, eu sei se lá tem peixe ou não. E eles foram, pegaram uma grande quantidade de peixes, e aí vem o que está escrito aqui: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. Fala para o seu irmão: não temas. O que significa o não temas? Eu cuido de você. Não temas, eu estou com você. Não temas, eu te guardo. Não temas, eu te curo. Não temas, eu te sustento. Tem muita coisa por trás dessa palavra. Não temas. Doravante, serás pescador de homens. Essa palavra doravante, ela pode ser entendida daqui em diante, mas o sentido literal dela no original é separação. Eu te separo para algo que é maior do que o que você acabou de fazer. E Jesus estava dizendo: olha, o milagre é bom demais, mas nem olha para isso aí. Em outras palavras, vocês vão fazer coisas muito maiores do que vocês fizeram hoje aqui. Porque aqui, essa palavra doravante, quando você olha no original, ela dá o sentido de: eu estou te separando agora, estou te tirando desse meio aí e estou te separando. Olha só, doravante serás pescador de homens. Então, Pedro, ele tinha uma palavra de Deus, que primeiro veio: não temas. Aí ele fala: agora você não vai ser pescador de peixes, está aqui. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando o quê? Eles nem deram moral para aqueles peixes. Teve um milagre, ele foi grande. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa qual tenha sido o tamanho do seu milagre, os nossos olhos, eles precisam estar sempre fixos no Senhor. Independente se teve milagre ou se não teve milagre. Mas a palavra diz que eles ficaram tão impressionados com o milagre, mas aí eles pegaram, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Foi isso que aconteceu com Pedro. Porque o que disse aqui olha o verso 10. Bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, perceba que depois da ressurreição de Jesus, que eles perceberam que o reino natural não seria implantado, eles ficaram decepcionados. E aí eles voltaram para o seu ofício, para aquilo que eles sabiam fazer melhor: pescar. Mas eles retrocederam no chamado de Deus, porque eles tinham sido chamados, uma palavra foi liberada sobre Pedro. Eles experimentaram milagres, deixaram tudo. Jesus disse: não temas. Meu irmão, nós passamos por muitas coisas, mas não abandone o Senhor, não abandone o chamado que Deus tem para você. Você tem convicção do seu chamado? Não abandone o seu chamado. Mas eu me decepcionei com determinada situação. Decepções são parte da vida. E eu te digo, vai ajudar a moldar o seu caráter. A Bíblia diz que vai acontecer, nós seremos decepcionados, escândalos vão acontecer, mas nós precisamos ter o nosso olhar fixo para Jesus. Porque se você em todo tempo está esperando milagre, você vai se decepcionar, porque em determinados momentos não vai ter milagre. É fé.
Eles viram o que Jesus fez ali. Foi um grande milagre. Mas a Bíblia diz que eles deixaram tudo para seguir Jesus. E vai ter momento que tem que ser pela fé mesmo. Ah, mas eu estou magoado. Então resolve. É assim que um crente faz. Senta, conversa, resolve. É assim. Problemas tem mesmo. Mas eles estavam decepcionados, não talvez com Jesus, por Jesus ter feito alguma coisa, mas o que eles estavam decepcionados por aquilo que Jesus não fez, que era implantar o reino. Estavam lá os fariseus do mesmo jeito, criticando eles, estavam lá os romanos dominando sobre eles, colocando uma opressão sobre o povo, e Jesus não fez nada. Decepção. Eles voltaram a pescar. E aí, lá naquela outra pesca, eles estavam no mar, pescaram a noite inteira. A mesma coisa que aconteceu em Lucas 5, 3 anos antes. Estavam pescando, nada, apanharam. Nada, não pescaram nada. Deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus não estiver no barco, não lança as redes, não. Se não for sob uma palavra de Jesus, vai dar errado. Não lance as redes. A palavra diz que eles nada apanharam. Olha só o verso 3, lá em João 21 agora. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Eles não tiveram sucesso naquilo que eles eram bons para fazer. Mas olha o verso 5 e o 6 agora. Que Jesus se apresenta a eles. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Você vê que Jesus se manifesta agora, conversa com eles não percebem que Jesus estava na praia. Ele falou, lança a rede à direita. Eu imagino que eles pensaram que era um outro pescador experiente que tinha visto um cardume passando. Eles lançaram a rede porque eles não sabiam que era Jesus. Eles lançaram a rede e pescaram 153 grandes peixes. Alguém contou, mas eram grandes, a Bíblia diz. E aí João falou, é o mestre. É o mestre. E a Pedro, sendo alguém extremamente sanguíneo, quando João identificou que era Jesus, Pedro pulou na água e foi nadando, era 90 metros, mais ou menos, 90, 100 metros, 200 côvados. Ele foi nadando até encontrar Jesus, se vestiu, foi nadando até encontrar Jesus, e ali eles começaram a conversar. Mas você sabe o que a Bíblia mostra aqui? A palavra diz que eles pescaram a noite inteira e nada apanharam. Você tem um chamado de Deus? Porque talvez você foi chamado para o ministério. Não corra disso, não. Você tem que andar por uma palavra do Senhor, amém? Não corre disso, não, porque isso é ruim para você. O mar era o mesmo. A rede era a mesma. O barco era o mesmo. As pessoas eram as mesmas, mas o resultado foi diferente. Quando Jesus está com você, o resultado vai ser outro. Tudo era igual. Tudo. Mas o que faz a diferença na matemática é Jesus. Talvez as pessoas vão tentar fazer as mesmas coisas que você, vão usar os mesmos métodos que você, mas não vai ter o sucesso que você tem, porque você tem Jesus na sua vida. E a outra pessoa não. Os irmãos estão comigo aqui, estão entendendo? Se Jesus estiver no barco, se Jesus te der uma palavra, pode lançar a rede, vai ter milagre. Vai ter milagre, você crê nisso? Agora, a Bíblia diz que quando eles voltam para a praia, eles vêm para a praia, eles encontram com Jesus. E parece que houve um silêncio na hora da refeição. Porque quando eles chegam ali, imagina você, pescar é uma coisa difícil. Eu não sou pescador, não entendo de pescaria, não. E nem adianta você me chamar para pescar que eu não vou. Vai não, pastor? Não, porque eu vou dar trabalho, vou querer ficar conversando. Você sabe que pescador, ele tem umas manias, né? Você não pode conversar, você tem que ficar calado, senão espanta o peixe, você não pode ficar mexendo. Eu não aguento aqueles mosquitos.
Não adianta. Se eu for lá, eu não sei nem colocar a isca lá no anzol, vou ter que ficar pedindo para você. Eu nunca entendi por que pessoas ruins de bola jogavam bola. Então também eu não consegui entender uma pessoa que não sabe pescar sair para pescar, para ficar dando trabalho para os outros. Pensar, por que uma pessoa ruim de bola joga bola? Está dando trabalho para nós aqui. Eu penso a mesma coisa da pescaria. Mas pescar, eu acredito que você fica a noite inteira pescando ali num lago, como eles ficaram, eu acho que eles estavam com muita fome. E não pegaram nada. Eu não sei se eles estavam dependendo daqueles peixes ali para comer, mas quando eles chegam, eles são completamente supridos em Cristo. Eles vieram para a praia e quando eles chegam lá, tinha brasas acesas, peixe e pão. Quando você está em Cristo e confia nele, você vai ser suprido. Jesus já tinha dito para ele, não temas, eu te supro. E qual é o significado disso? As brasas acesas falam do Espírito Santo em nós, do fogo do Espírito Santo em nós, da busca pelo Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito. Não somente saber que temos o Espírito, mas nós precisamos ser cheios do Espírito. Isso acontece na medida que você aumenta a sua intensidade em buscar a Deus. Na medida que você aumenta a sua intensidade na adoração, no louvor, você vai ficando cheio. Na oração, orando em outras línguas, você vai sendo cheio, você vai acendendo as brasas dentro de você. Um crente cheio do Espírito, ele é um crente que está preparado para todas as situações. Nós precisamos ser cheios do Espírito, para estarmos preparados quando alguém falar que tem uma enfermidade. Você vai lá e vai orar com ela. Nós temos que estar cheios do Espírito quando alguém estiver precisando de uma palavra. Pessoas que talvez estão com depressão, estão com uma situação no casamento. Nós precisamos ser cheios do Espírito, porque nós podemos ajudar essas pessoas. Quando você é cheio do Espírito, você tem discernimento espiritual, você tem autoridade. E essas brasas aqui da qual a Bíblia fala, está falando disso, do fogo do Espírito em nós. Porque existem irmãos nossos que vão para o céu, que eles têm o Espírito, mas não são cheios do Espírito. Porque é como se eles tivessem colocado o Espírito Santo dentro de uma caixinha e só pode agir daquele jeito ali. Não. A palavra diz que onde está o Espírito, aí há a liberdade. Nós precisamos buscar a Deus com mais intensidade, jejuar mais, orar mais, adorar mais, louvar mais, confessar a palavra, ler a Bíblia, porque isso vai acender o fogo do Espírito em nós. Como nós precisamos disso, meu irmão? Como nós precisamos das brasas acesas. Como é bom ter um irmão que é uma brasa acesa. Que ele evangeliza, ele cuida, ele vai atrás. Ele ora, ele não aceita uma situação adversa. Porque a brasa está acesa. Nós precisamos ser um braseiro. As pessoas que olham para nós têm que ver, nossa, esse cara é diferente. Ele é cheio do fogo, ele tem algo que eu não tenho. Quero ser como ele. Então ali tinha as brasas acesas. Porque era tudo que os discípulos iam precisar dali para frente, porque a missão era grande. Mas a Bíblia diz que também tinha pão. E pão é a palavra. É a palavra que é o nosso alimento. O que é o seu alimento não são as redes sociais. O seu alimento é a palavra. Meu irmão, mais do que nunca você precisa ler a Bíblia. Porque tem tantas pessoas falando da Bíblia, falando coisas absurdas, que se você não conhece a Bíblia, você pode ser uma vítima dessas pessoas aí da internet. São pessoas sem nenhum comprometimento com igrejas, com pastores, que estão lá para falar mal da noiva. Cuidado! E eles falam verdades e mentiras, e é aí que eles se tornam perigosos, porque eles misturam as coisas. Leia a Bíblia. A nossa regra de fé é a Bíblia. A Bíblia é infalível. Você tem que ler, nesse tempo que nós estamos vendo, você tem que ler muito a Bíblia, porque senão você pode ser enganado por uma mistura. A Bíblia conta a história, uma vez, de que os discípulos de Eliseu saíram para colher ervas para comer.
E entre as ervas que eles colheram, tinha algumas ervas que eram venenosas, mas elas eram iguais às outras. E quando eles comeram, estava amargo. E eles perceberam que ali tinha um tipo de erva que era venenosa. E eles disseram para o profeta: tem morte na panela. Por que tinha morte na panela? Porque lá estava a erva boa e a erva venenosa. É aí que o diabo é perigoso. Quando o diabo é escandaloso, você sabe que é o diabo. Mas quando vem uma mentira misturada com a verdade ou disfarçada com a verdade, aquilo se parece uma verdade. Você não acha que quando o diabo falou para Jesus: se você é o filho de Deus, pula deste monte, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece nenhuma pedra. Isso não pareceu uma verdade? Mas era uma meia-verdade. O texto é claro, Salmo 91 fala isso mesmo, mas em nenhum momento fala que você pode pular de algum lugar. Mas tem pessoas que elas pulam, porque acreditam no que o diabo falou. Parece uma verdade, mas é um sofisma. O sofisma ele toma como conceito a verdade, mas a conclusão é falsa. Você vai se lascar se você pular. Não pula, não. Cuidado, por isso você tem que ler a Bíblia. É palavra de Deus. E aqui fala do pão. Nós precisamos comer o pão, que é a palavra. Nós precisamos ser bíblicos. Amém? Bíblicos. Mas o problema é que alguns querem ser... Não, é só a Bíblia, é só estudo. Não, tem brasas. Tem um fogo do Espírito. Brasas acesas. E a Bíblia fala também do peixe. O peixe é multiplicação. Sempre que a Bíblia fala de peixe é isso. Frutos. Frutificação. O que, na verdade, a mensagem que Jesus estava passando para eles é: tudo está suprido. É só crer em mim, não temas. Está aqui, brasas acesas, eu tenho para vocês. Pão, alimento para dar para vocês. Frutificação, vocês serão frutíferos. A mensagem que Jesus passou quando eles voltaram é: não se preocupem com nada. Vocês não precisam ter essa preocupação. Por que vocês estão tão preocupados com o sustento de vocês? Por que vocês voltaram a pescar? E aí vem a pergunta de Jesus: Pedro, tu me amas? Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Quando Jesus, ele fala aqui para Pedro: tu me amas? E aí Pedro responde: eu te amo. Ele fala: apacenta os meus cordeiros. Aqui está falando que o nosso amor a Deus, ele é proporcional ao quanto cuidamos das ovelhas dele. Ah, eu cuido das ovelhas do Senhor, então você é alguém que ama. Meu irmão, cuidar de ovelha nem sempre é fácil. Não, pastor, o difícil é cuidar de bode. Não, cuidar de bode não tem jeito, ninguém dá conta. Mas ovelhas também te dá cabeçada. Nem sempre é fácil. Mas Jesus nunca disse que seria. Ele só disse para Pedro: você me ama? Porque o tipo de amor que Jesus falou aqui foi um amor voluntário, em primeiro lugar, mas também sacrificial. Porque a qualidade do amor que Jesus usou aqui, que é o amor ágape, ele é voluntário, ele não é algo imposto. O que Jesus estava falando: você me ama voluntariamente? Você realmente está disposto, em outras palavras, a pagar um preço para mostrar realmente que você me ama? Você tem esse amor sacrificial? Quando eu digo sacrificial, você vai sacrificar o seu tempo para cuidar das minhas ovelhas? Porque a pergunta de Jesus foi essa. É porque o amor aqui que Jesus emprega na palavra é o ágape, que é o amor incondicional. Ou seja, é o tipo de amor que você não espera nada em troca da pessoa a quem você está ajudando. Ainda que na maioria das vezes você vai ter honra, você vai ver aquela pessoa sendo liberta, sendo curada, sendo salva. Você vai ter. Na maioria das vezes você vai ter a honra da parte da pessoa. Mas o que ele estava dizendo é: você nem tem que esperar que isso aconteça, mas apacenta as minhas ovelhas. Então preste atenção, a resposta é:
para Pedro, tu me amas? Porque essa também é a pergunta para nós. Apacenta as minhas ovelhas. Então, o nosso amor a Deus, ele é proporcional ao apacentar as ovelhas do Senhor. Amém? E aí, esse amor ágape, e a resposta de Pedro, ele não usa a mesma palavra de Jesus para amor. No nosso português aqui, está traduzido como eu te amo. Mas, na verdade, a palavra que Pedro usa é a palavra filéu. É o amor filéu. Então, Jesus pergunta, tu me ágape? Ou seja, você me ama com um amor voluntário? Você me ama com um amor sacrificial? Você me ama com um amor que não espera a honra das pessoas em troca? E aí Pedro fala, eu gosto de você. Ok, tem pessoas que gostam de Jesus e serão salvas. Não tem nada a ver com a salvação que eu estou falando aqui. O que eu estou falando tem a ver com o seu chamado, com o seu ministério. Mas para ter um ministério, tem que ir além do amor filéu. Você tem que ir além do gostar. Estão entendendo? Jesus perguntava, tu me ágape? E ele respondia, eu te filéu. Ou seja, você me ama com amor incondicional? Aí ele falava, eu gosto de você. E aí Jesus pergunta de novo, você me ágape? E ele, não, eu te filéu. Né? A mesma resposta. O amor ágape, ele é totalmente voluntário. Mas qual que é o problema? Tem muitas pessoas que dizem que estão fazendo algo para Deus, mas elas estão fazendo para elas mesmas. É um ministério onde ela é que é promovida, e não Deus. Olha, nós precisamos congregar numa igreja local, isso é sadio. Ah, não, mas tem problema. Pois é, mas os problemas você está vendo tudo aqui. Tem problema? Então senta e resolve. Nós estamos vendo os problemas. Nas redes sociais tem coisa boa. Tem pastor de Deus. Eu ouço pregações. Eu ouço homens de Deus. Mas tem muita coisa, meu irmão. A pessoa está ali e parece que a palavra é tremenda, mas a vida é um fracasso. Vendo uma mulher pregar, pregação boa, com coerência bíblica, mas com casamento arrebentado, separada do marido. Meu Deus, espera. Pastor, você vive tudo que você prega? Esse é o desafio de todo pregador. Eu acho que nenhum pregador vive tudo que prega, mas nós temos que ter uma vida coerente com a nossa pregação. Caso contrário, não suba lá não. Se você fracassou nisso, ok, talvez você vai recomeçar, mas não sobe num púlpito e vai pregar, não. São ministérios voltados para a própria pessoa, não importa o que está a vida dela lá, o fracasso que está. Ela quer estar na internet, não sei quantos mil seguidores, não sei quantos milhões de seguidores, continua ensinando a Bíblia, e a igreja é uma baderna, com perdão da palavra. Irmãos, cada coisa que a gente ouve. Eu não gosto nem de ficar falando isso para você, mas o fato é que nós precisamos entender que amor é isso, porque nós não estamos aqui para ter seguidores nas redes sociais. Eu tenho poucos seguidores nas redes sociais. Eu passei de 1000 tem pouco tempo. E sabe o que eu descobri? Quando chegou a 1000, eu fiquei feliz. Nossa, eu tenho 1000 seguidores agora. Só que na hora que eu cheguei a 1000, começou a cair. Falei, uai, tem gente que está deixando de me seguir. Eu nem sabia que isso acontecia assim. Sou uma pessoa tão boa. Começou a cair. Falei, meu Deus, todo dia está caindo. 1 a menos, 2, 3. E diminuiu, eu não queria subir para 1000 mais não. Não queria ir para 1000 de jeito nenhum, só descia. Agora subiu de novo, passei de 1000 de novo. Mas a minha ovelha é você. Eu vou prestar conta não daqueles lá da internet. De você eu vou prestar conta sim. Eu tenho um compromisso com você. Porque eu tenho que fazer o que Jesus mandou Pedro fazer. Então, ok. Apacentar, então não é ter o foco em você, na sua autopromoção, como eu acabei de falar. Porque quando Pedro ele volta a pescar, ele tira o foco de Jesus e coloca o foco nele. O foco se volta para ele.
na decepção que ele teve. E todas as vezes que você tira o foco de Jesus e coloca em você, na sua autopromoção, no seu ministério, nos seus seguidores, isso vai dar problema. O nosso foco tem que estar sempre em Jesus, porque Ele é que tem o suprimento para você. Ele é que vai suprir as suas necessidades. Ele vai cuidar de você. E essa era a mensagem quando eles chegaram ali. E a pergunta era: tu me amas? Você me ama com amor incondicional? Você é capaz de renunciar ao seu ego por mim? Você é capaz de renunciar aos seus próprios desejos, suas habilidades por mim, o dom que você tem por mim? Então, apacentar não é ter o foco em você, na sua autopromoção. Apacentar também não é ter uma rede de pessoas que te seguem de longe. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você pastoreia o rebanho de Deus, você está formando discípulos, amém? Nós estamos aqui dia após dia, oração, jejuns para o encontro, adoração, cultos, ensaios, rede de jovens. Nós estamos edificando uma igreja. Ontem alguém, da nossa época do Ouvir e Crer, chegou para a Poliana e falou assim: olha, eu estou ouvindo vocês lá nas redes sociais. Como a igreja de vocês é uma igreja viva. É bom ouvir coisas como essa, porque às vezes você está aqui e você não vê, você não consegue, talvez, ver os pontos positivos, ou você não vê todos os pontos positivos, você nem acha que isso é uma força. Mas ela falou: eu vejo vocês sempre unidos, sempre atuantes, sempre fazendo coisas. Igreja é isso mesmo. Igreja, você não pode parar. Nós temos que estar sempre juntos, temos que estar orando, um cuidando do outro, um edificando o outro. Ainda que uma cantora disse que nós não podemos fazer evento para nós mesmos, mas a Bíblia diz que pode, nós vamos fazer, amém? Eventos para nós mesmos. Pastor, você está implicado com essa música? Não, eu estou. Vocês vão fazer eventos para si, fazem eventos para si mesmo. A Bíblia diz: edificai uns aos outros. Não tem jeito de fazer isso se não for um evento para si mesmo. Treinamentos, aula de batismo, eventos para nós mesmos. Cursão ECTL, eventos para nós estamos treinando pessoas, futuros pastores. Eventos para nós mesmos. Mas o fato é que nós temos realmente que entender que o nosso foco é estar reunido pastoreando as ovelhas. Porque essa foi a pergunta de Jesus: apacenta as nossas ovelhas. Então, apacentar não é ter uma multidão de seguidores nas redes sociais. Você pode ter, não é um problema isso. Mas não é isso. Apacentar é aqui, é o dia a dia, é você sentar, é gabinete, é resolver problema. Isso é apacentar. Então, apacentar também não é competir. Você não está aqui para competir com outra rede. Eu quero ser a rede maior, no sentido de competição. Nós não estamos aqui para competir com a Igreja de Cristo que está bem ali. Meu irmão, a Igreja de Cristo tem uma Igreja de Cristo bem ali, e aquela igreja ela está colaborando para que o reino de Deus cresça. A Assembleia de Deus também. Não existe concorrência entre igrejas. Eles estão pregando o evangelho, eu também estou. E glória a Deus que o reino de Deus está crescendo. Aqui também não pode ter isso. Porque Jesus falou para Pedro: vem cá, me segue aqui. Começou a andar com Pedro. João não foi convidado, pelo menos ele não disse que foi. Mas mesmo assim ele foi seguindo Jesus e Pedro. Porque foi ele que relatou a conversa de Pedro com Jesus. Jesus falou: vem, me segue aqui. E começaram a caminhar os três. E aí Jesus falou para Pedro o seguinte: olha, Pedro, hoje você é livre, não é? Você pode andar, você andou por onde você quis, mas vai chegar um momento que não vai ser assim. Alguém vai pegar você e vai te amarrar, em outras palavras, vai te prender. Acredita-se que Pedro morreu em Roma, né? Nós até tivemos na prisão que ele ficou lá, Pedro e Paulo, que ele morreu lá, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria morrer como Jesus. Essa é a história da igreja que conta, né? Nós não sabemos se foi realmente isso. Mas Jesus estava falando com que tipo de morte ele iria morrer, o texto diz isso. E aí, quando ele fala isso para Pedro, Pedro fala o seguinte: ah, tá, você está falando que eu vou ser preso. Mas o que vai acontecer com João? Ele não estava preocupado com ele, estava preocupado com João. Mas e João? Tipo assim, por que você trata ele diferente? Jesus falou para ele: esquece, João. Esquece. Não é problema seu, não. Jesus não era rude igual eu estou falando aqui, não.
Mas na linguagem goianês esquece. O que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com o ministério de João? Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, ele vai ficar. Esquece. Mas nós estamos pensando que apacentar até é concorrer. Não, não é não. Não é, nós não estamos concorrendo com a Assembleia de Deus. Eles estão colaborando para o crescimento do reino. E nós também. Jesus falou, se eu quiser que ele fique até eu voltar, ele vai ficar. E aí começou uma conversa de que ele não iria morrer. E eu não sei se você sabe, mas conta-se que João ele foi lançado dentro de um caldeirão fervendo de azeite e não morreu. História da igreja é isso. Também conta-se que ele foi lançado de um precipício, caiu e não morreu. Foi o único dos 12 que morreu de morte natural, que não foi martirizado. Aqui ele fala que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Apacentar ovelhas é alimentar, proteger e guiar o rebanho. Então, quando Jesus usa a palavra apacentar, esse é o significado ali. É dar alimento, dar comida, guiar, proteger. Como é que você protege o rebanho? Orando pelo rebanho. Como é que você protege o rebanho? Guardando eles em oração, em intercessão, fazendo discipulado, perguntando, ligando para ele, perguntando por que ele não vem no culto. Não, pastor, não gosto que fique no meu pé, não. Deixa eu quieto. Tem gente que é assim. Você tem que descobrir como que é seu discípulo. Porque tem uns que a gente passa mensagem, liga, né? E eles gostam quando eles não vêm no culto. Outros já não gostam, porque acham que você está pegando o pé demais. Está sendo um chiclete. Tem gente que, né? Mas você tem que pastorear. Tem que saber como é que as ovelhas estão. Então, a palavra apacentar aqui é, no sentido literal, alimentar, dar comida, né? E nesse caso aqui é uma comida espiritual. Então preste atenção, o amor do qual Jesus falou aqui, ele não é teórico, ele é prático. É cuidar, alimentar. Então o verdadeiro amor, ele é traduzido no cuidado das ovelhas, no suprimento delas. Pastorear é cuidar da saúde, da alma das pessoas, e é isso que quer dizer aqui no versículo 16, olha aí. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia. Agora Jesus muda de novo a palavra. E ele fala, pastoreia as minhas ovelhas. Aqui essa palavra pastoreia é cuida da saúde mental das pessoas. Como nós vivemos num tempo que hoje nós temos que nos preocupar com isso. Porque o intelecto das pessoas está sendo muito atacado. As pessoas estão enchendo a mente delas de coisas vazias, ruins, que não edificam. E, consequentemente, pessoas têm entrado em depressão, têm tido síndrome do pânico, porque elas entram nas redes sociais, são atacadas muitas vezes, ou porque vê uma pessoa lá que aparentemente está se dando bem, está prosperando e ela não, começa a se comparar e pensa que a vida dela está ruim. Então, meu irmão, hoje nós somos atacados de todos os jeitos, mas o texto, aqui essa palavra pastorear, aqui é no sentido de cuidar dos sentimentos, das emoções, e pastorear é isso mesmo. Às vezes as pessoas chegam destroçadas, nós temos que sentar, abrir a Bíblia, ler a Bíblia com ela, orar com ela, ensinar. É isso. Para que ela saia daquela condição, para que ela saia daquele buraco ali. Isso aqui, o texto aqui, pastorear, no sentido mais absoluto, é tenha compaixão. Meu irmão, eu tenho orado a Deus para ter compaixão das pessoas. Eu não quero ser alguém assim que vê o problema e fala, não, não tem nada a ver com isso. Eu já estou fazendo minha parte. Não. Eu quero me compadecer das pessoas. Eu tenho orado para Deus não deixar eu ser uma pessoa indiferente aos problemas, e agora eu nem me refiro ao problema de vocês, porque esse eu tenho. Mas
Quem está lá fora é que sofre, as pessoas sofrem. As pessoas estão lá fora sofrendo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu quero ter compaixão de coisas, situações lá fora que as pessoas passam. Tantas pessoas sofrendo. Talvez você tenha sido alguém diferente, mas então ora para Deus mudar isso no seu coração, para aquecer o seu espírito, para você não ser indiferente a pessoas que estão lá sofrendo. Pastor, mas não tem como ajudar. Tem como. Porque não é financeiramente que eu estou falando, mas talvez financeiramente também. Se você se dispuser, Deus vai te usar. Mas agora eu estou falando assim, talvez de lá dar um abraço, dar um apoio, orar com aquela pessoa. É possível estar do lado dela, mesmo que você não fale nada. Nós precisamos ter compaixão. E o sentido da palavra aqui, porque ele muda, é pastoreia. Essa palavra aqui é compaixão mesmo. Ajudar os sentimentos daquela pessoa, as emoções daquela pessoa, quando está desalinhado com a palavra de Deus. Essa palavra aqui significa suprir o necessário para as necessidades da alma. É isso que significa no original a palavra pastoreia. Apacenta, se eu não me engano, é a palavra bosco. Essa aqui eu não sei qual que é, que eu não coloquei aqui. Se eu for abrir aqui agora, eu vou perder um pouco do tempo aqui. Então, pastorear é cuidar da saúde da alma das pessoas. Quem pode dizer amém? Fala, eu creio. Então, veja bem, 2 vezes Jesus fala, tu me ágape, e Pedro responde, eu te filéu. Eu gosto. Mas para pastorear as ovelhas, para pastorear o rebanho, tem que ser mais do que gostar. Você vai ser salvo se você gosta, não tem problema, a salvação é pela fé. Mas para ser alguém usado por Deus, você tem que ir além. Você tem que ter esse amor, você tem que se compadecer das pessoas. Você precisa ter esse amor voluntário aqui que Jesus falou para Pedro, porque o que Jesus está falando para Pedro é, se você me ama, Pedro, então mostra isso apacentando as minhas ovelhas. A coisa mais linda que alguém pode fazer aqui na terra é ter um trabalho voltado para as pessoas, para ajudar as pessoas. E nem estou falando agora propriamente de crentes. Mas nós não podemos ter uma vida focada em nós mesmos. Se a sua vida for focada nas pessoas, certamente você vai agradar a Deus. Porque, meu irmão, Jesus não falou para Pedro, tu me amas. Faz uma pregação para as pessoas. Tu me amas. Canta uma música para elas, ora com elas. Claro que tudo isso está envolvido em pastorear. Amém? Pastorear significa que talvez você vai fazer um jejum junto com a outra pessoa que está com problema e vocês vão orar juntos. Amém? Pastorear tem muitas coisas envolvidas, mas você vê que isso era importante. O nosso amor a Deus, ele está relacionado ao nosso cuidado com as pessoas. Não adianta você falar que ama a Deus e os seus seguidores ser só da internet. Seguidores da internet, você não pode sentar, você não vai resolver o problema deles. Você não vai saber qual é o problema real. O problema real é só quando você pastoreia. O problema real é quando você senta com as pessoas e conversa com elas. É ali que você vai lidar com situações, com problemas. E é ali que também Deus vai te usar.